Vou então falar ao vivo com a Andréia Sadi, porque a Andréia vai ter novas informações sobre essa nomeação. Lembrando que estamos aguardando essa nomeação do ministro que vai sentar na cadeira que foi de Teori Zavascki desde o acidente. Enfim, essa escolha estava para ser feita. E agora, então, o presidente Michel Temer parece que se definiu mesmo. A escolha foi por Alexandre de Moraes para o STF. Andréia Sadi, boa tarde para você. Oi, Leilane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, é isso mesmo. Eu vou ler aqui a nota da Presidência da República. O presidente da República decidiu submeter à aprovação do Senado Federal o nome do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Alexandre de Moraes, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Diz Temer, as sólidas credenciais acadêmicas e profissionais do doutor Alexandre de Moraes o qualificam para as elevadas responsabilidades do cargo de ministro da Suprema Corte do Brasil. Leilane, portanto, o presidente Michel Temer acaba de confirmar a indicação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, naquela vaga que foi deixada com a vaga aberta com a morte do ministro Teori Zavascki. Agora, Leilane, deixa eu contar um pouco do bastidor de como foi essa escolha do presidente Michel Temer. Desde a semana passada, ele vem conversando com diversos ministros do Supremo, ministros de Estado, assessores, vem conversando com advogados amigos sobre os melhores nomes que ele queria indicar para essa vaga. Pois bem, nos últimos dias, principalmente neste final de semana, Temer fez uma série de consultas a ministros do Supremo sobre o nome do ministro Alexandre de Moraes. E ele consultou ministros como o ministro Gilmar Mendes, também conversou com o ministro Celso de Mello, também com o ministro Dias Toffoli, para saber se tinha algum tipo de veto ao nome do ministro da Justiça. A resposta foi negativa, então Temer seguiu com essas articulações para conseguir fechar apoios para a vaga do novo ministro do Supremo, porque ele queria indicar de fato o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Há algumas semanas, Temer vinha conversando com Alexandre de Moraes sobre isso e disse a ele para se movimentar e buscar apoios, fazer essas costuras para conseguir se viabilizar, para viabilizar a sua candidatura. Foi o que fez o ministro da Justiça. Primeiro ele conversou com o PSDB, que é o seu partido, ele tinha já o apoio do seu padrinho político, que é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, mas também conseguiu o apoio de outros dois tucanos, Aécio Neves e José Serra. Os três tucanos apoiavam o ministro da Justiça. Aécio e Serra falaram sobre isso com o presidente Michel Temer. E Alexandre de Moraes também conta com o apoio do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, além desses ministros do Supremo que eu falei agora há pouco. Então, depois disso, foi que o ministro conseguiu viabilizar a sua candidatura. Mas o mais importante foi o seguinte: Alexandre de Moraes, nos bastidores, dizia a aliados que ele sabia que o nome dele não estaria no páreo se aquela mudança, aquela transferência do ministro Edson Fachin da primeira para a segunda turma do Supremo não se viabilizasse, porque a segunda turma é a turma que julga os casos relacionados à Operação Lava Jato. Depois dessa transferência do ministro Fachin para a segunda turma, foi então que Alexandre de Moraes viu que ele tinha chances e passou a fazer essas costuras, buscar esses apoios para consolidar a sua candidatura. Também uma informação importante, viu, Leilane, que a gente já contou aqui há algumas semanas na Globo News, é o seguinte: alguns grupos políticos nos bastidores vinham tentando, como o PMDB do Senado, indicar um nome para o Supremo que fosse contra aquela prisão após condenação em segunda instância. E aí o ministro da Justiça, naquele momento, achou que ele não tivesse chances. Por quê? Porque ele é a favor dessa prisão após condenação em segunda instância, já escreveu sobre isso, defende isso há mais de 15 anos, tem um livro publicado onde ele fala sobre isso. Lembrando que o Supremo já decidiu esse caso, mas em caráter liminar, ainda falta julgar o mérito. Então, naquele momento, ele achou que ele não tivesse chance. Depois o ministro Fachin foi transferido para a segunda turma, só para a gente explicar um pouco o cronograma dessa disputa, de como foi essa candidatura, a construção dessa candidatura do ministro Alexandre de Moraes, que agora foi indicado para o Supremo, é oficial, o presidente Michel Temer escolheu o ministro da Justiça, fez o convite hoje a ele, lembrando que Alexandre de Moraes precisa ser sabatinado no Senado pela Comissão de Constituição e Justiça. Sobre esse assunto também, o presidente Michel Temer conversou com o senador Eunício Oliveira, que é o presidente do Senado. Hoje eles conversaram aqui no Palácio do Planalto. O Temer quer dar celeridade a esse processo de aprovação.
conversou bastante com o senador, com outros senadores também, como o senador Romero Jucá, o pessoal do PMDB, o pessoal do PSDB, porque Temer quer essa aprovação em tempo recorde. Chegou a comparar nos bastidores esse tempo que ele quer da aprovação do novo ministro do Supremo, a aprovação que aconteceu com o ministro Menezes de Direito, quando o ex-presidente Lula fez a indicação dele em 2007 e no dia seguinte ele estava aprovado na sabatina e também aprovado em plenário. O presidente Michel Temer quer então isso, não quer deixar o ministro da Justiça na chuva, quer aprovar rapidamente isso no Senado, por isso que Temer costurou também com a sua base aliada lá no Senado. Então é isso, Leilani, o ministro da Justiça agora sim está indicado para o Supremo pelo presidente Michel Temer, é oficial. Esse comunicado foi feito agora há pouco aqui pelo Palácio do Planalto e agora falta ele ser sabatinado e depois aprovado em plenário no Senado. Sobre essa situação que eu falei agora há pouco, que ele é filiado ao PSDB, ele já disse nos bastidores a interlocutores que ele vai ter que se desfiliar, afinal de contas, magistrado não pode ter filiação partidária, isso está na Constituição. Leilani. Perfeito, Andréia. Muito obrigada pelas informações. E como você disse assim, essa sabatina, essa parte que vai passar aí pelo Congresso, é uma parte pro forma, porque todo mundo sabe que ele vai ser aprovado, sem dúvida nenhuma, né? Muito obrigada.